Era uma tarde cinzenta de outono, o céu pesado como uma mortalha sobre a cidade, as nuvens escuras se arrastando lentamente como se carregassem o peso de todas as tristezas do mundo. As folhas secas caindo em espirais lentas, enquanto o vento gélido soprava pelas ruas estreitas, carregando o cheiro úmido da terra molhada e o lamento distante de um mundo em crise. Lucas, um menino órfão de 14 anos, arrastava os pés descalços sobre o chão rachado de um bairro esquecido, onde as casas de tijolos quebrados se inclinavam como velhos exaustos, o corpo ossudo tremendo sob uma camisa esfarrapada que outrora fora branca, agora manchada de lama, suor e rasgos que revelavam a pele marcada pelo frio, e uma calça curta demais para suas pernas magras, as barras desfiadas roçando os tornozelos expostos à chuva fina que caía sem piedade, como lágrimas de um céu indiferente. Ele era tudo o que restava para sua irmã caçula, Ana, de apenas 6 anos, uma menininha deixada à mercê da fome, do frio e do abandono após a morte de sua mãe, uma costureira que trabalhara até os dedos sangrarem, sucumbindo a uma pneumonia que o hospital público, lotado e sem recursos, não conseguiu tratar, deixando os dois em um barraco miserável onde a pobreza os sufocava como uma sombra viva, um peso que nenhum menino deveria carregar. O fardo de uma sacola plástica rasgada, cheia de latinhas amassadas e garrafas quebradas que tilintavam a cada passo, puxava seus ombros frágeis, e a fome roía seu estômago como um animal faminto, um vazio que ecoava nas costelas salientes sob a camisa fina, mas ele apertava os lábios para não chorar, os olhos fundos refletindo uma determinação que a vida tentara apagar. No bolso, um pedaço de papel dobrado, amarelado e rasgado nas bordas, guardava as últimas palavras da mãe, escritas com uma mão trêmula numa noite febril, um mistério que ele lia todas as noites à luz de uma vela moribunda, um farol em sua escuridão. Do outro lado da cidade, em um escritório de vidro e aço que reluzia como um farol de poder, cortando o céu cinzento com sua imponência, Senhor Henrique, um homem de negócios implacável, de terno impecável, assinava documentos que despejavam famílias inteiras de suas casas, o coração endurecido por anos de lucros e escolhas sem rosto, os olhos frios fixos em números que não mostravam lágrimas. Ele não sabia que Lucas, um órfão que carregava o mundo em seus ombros para salvar a irmã, estava prestes a cruzar seu caminho, trazendo à tona um segredo que mudaria tudo, um eco de um passado que ele enterrara. O que você faria se visse um menino órfão lutando contra a pobreza para proteger sua irmãzinha, enfrentando um mundo que o ignora? Fique comigo, porque essa história vai fazer você sentir cada gota de chuva, cada suspiro de dor, cada batida de um coração partido. Compartilhe se ela te emocionar e se inscreva se estiver pronto para chorar com a verdade. Após deixar Ana enrolada em um cobertor fino e puído no barraco, Lucas vagava pelas ruas, o som das latinhas tilintando como um hino de sobrevivência, cada centavo um passo mais perto de comprar algo para alimentá-los. Um pão duro que desmanchava na boca, um pouco de leite em pó que Ana mal conseguia engolir, misturado com água da torneira enferrujada. O barraco, uma estrutura precária de tábuas tortas e telhas furadas, que deixavam a chuva infiltrar-se como lágrimas incessantes, ficava num beco sem nome, escondido entre sombras e silêncio, o chão de terra batida coberto por um tapete esfarrapado que mal escondia as rachaduras, o tecido úmido exalando um cheiro rançoso que impregnava as narinas. Dentro, o ar era frio e pesado, carregado de mofo que fazia os pulmões de Ana chiassem à noite, um som que partia o coração de Lucas enquanto ele a ouvia tossir, e uma vela derretida, cuja chama tremia com cada rajada de vento que entrava pelas frestas, era a única luz que iluminava as noites escuras, projetando sombras dançantes nas paredes tortas, como fantasmas de uma vida que já fora melhor. Ana, com seu boneco de pano sem rosto, um trapo que ela chamava de amigo e abraçava como se fosse real, sussurrava histórias para si mesma, acreditando que a mãe ainda voltaria, os dedinhos trêmulos traçando o tecido, enquanto cantava canções que mal lembrava, fragmentos de melodias que a mãe cantarolava. Lucas passava os dias revirando latões transbordantes, os pés cortados por pedras afiadas e cacos de vidro escondidos nas sarjetas,
o rosto sujo de cinza e lama, as mãos calejadas sangrando às vezes, os dedos rachados pelo frio, mas voltava com um sorriso forçado, a voz rouca de tanto tossir. Hoje consegui algo, Aninha. Vamos comer direitinho. Ana erguia os olhos grandes e brilhantes, cheios de uma esperança que Lucas invejava e sussurrava: Você é meu herói, Lucas, meu irmão forte. A carta da mãe, escrita com letras trêmulas numa noite em que a febre a consumia, dizia: Meu filho, cuide dela com todo o amor que eu não poderei dar. Há um segredo em mim que um dia você entenderá, algo que vai te guiar. Ele a lia todas as noites, as palavras um farol em sua escuridão, mas o mistério que carregavam era um peso que ele carregava junto com as latinhas, um enigma que o fazia chorar sozinho nas madrugadas, quando Ana dormia, o som de seus suspiros fracos enchendo o silêncio. Enquanto isso, Sr. Henrique reinava sobre um império de concreto e contratos, suas empresas despejando famílias de casas decrépitas para erguer torres de vidro que cortavam o céu. Cada assinatura, um golpe contra os mais frágeis, um traço de caneta que destruía lares sem nome. Seu coração, outrora quente como o de um menino que brincava nas ruas com uma bola de pano, endurecera com o tempo, moldado por uma infância de carências, fome que roía as entranhas, frio que penetrava os ossos, promessas quebradas por um pai alcoólatra que desaparecia por dias, que ele jurara superar a qualquer custo, transformando dor em ambição. Seu escritório, uma fortaleza de vidro com vistas panorâmicas da cidade, era decorado com troféus de negócios e prêmios reluzentes que refletiam a luz fria, mas vazio de calor humano, os vidros mostrando apenas sua imagem solitária, os ombros curvados sobre papéis que ele assinava sem olhar. Sua esposa, Mariana, uma mulher de alma gentil com cabelos grisalhos que caíam em ondas suaves, tentava sem sucesso amolecer sua armadura, deixando flores frescas sobre a mesa todas as manhãs, rosas vermelhas que murchavam sem ser notadas, o perfume se perdendo no ar-condicionado, um gesto que ele ignorava enquanto lia relatórios frios, os olhos fixos em números que não mostravam lágrimas nem rostos. Naquela tarde, enquanto a chuva caía em cortinas cinzentas lá fora, Mariana segurava uma caixa de madeira entalhada, as bordas gastas revelando marcas de anos de uso, os dedos traçando as ranhuras como se buscassem conforto, as unhas curtas roçando a madeira áspera. Dentro guardava fotos de um filho perdido, um menino que morrera aos 5 anos de uma doença rara que os médicos não conseguiram curar, um luto que Henrique enterrara sob camadas de trabalho, recusando-se a falar sobre ele, o nome do menino, Pedro, nunca mais pronunciado entre eles. Você esqueceu dele, murmurou ela, as lágrimas caindo sobre uma imagem em que o menino sorria, o rosto redondo e os olhos vivos, o mesmo sorriso que Lucas carregava sem saber, um eco que ressoava nas paredes frias da mansão. Um trovão ribombou, sacudindo as janelas, e na rua abaixo, um despejo forçado começava, famílias chorando enquanto seus pertences, camas quebradas, brinquedos de criança, panelas amassadas, eram jogados na lama, um eco da dor que Henrique recusava ver, os gritos abafados pela chuva que caía como um lamento, as vozes perdidas no vento. Lucas caminhava pelas ruas encharcadas, a sacola plástica rasgando sob o peso das latinhas, o som metálico misturando-se ao choro de Ana que ecoava em sua mente, pois ela ficara sozinha no barraco com febre alta, o corpinho pequeno tremendo sob o cobertor fino, a voz fraca chamando por ele. Lucas, cadê você? Um som que o perseguia como um fantasma. O vento cortava sua pele como facas, e ele apertava o passo, o medo de perdê-la como perdera a mãe queimando em seu peito. O pensamento de Ana sozinha com os olhos fechados em delírio, o impulsionando apesar do cansaço. Ao passar por uma praça abandonada, os bancos de ferro enferrujados cobertos de musgo e as árvores despidas pelo outono, viu uma multidão em desespero, famílias despejadas gritando contra guardas armados, os rostos contorcidos de raiva e tristeza, as mãos erguidas em súplica, e no meio, uma mulher desmaiada na chuva, Mariana, que desmaiara ao tentar proteger uma criança de ser arrancada dos braços da mãe, o corpo frágil caindo na lama como uma flor quebrada, o vestido encharcado grudando na pele, o cabelo grisalho espalhado como teias úmidas.
Lucas correu até ela, caindo de joelhos na lama que sujava suas roupas. A voz trêmula enquanto afastava os cabelos molhados do rosto dela, os dedos trêmulos tocando a pele fria. Senhora, você está bem? O que aconteceu? Mariana abriu os olhos com dificuldade, o fôlego fraco entrecortado por tosses, e sussurrou: minha bolsa, tem uma foto. Meu filho, por favor, traga ela de volta. Lucas ergueu os olhos para a casa invadida, onde guardas jogavam móveis pela janela, as portas rangendo com os golpes, os vidros estilhaçando-se no chão. E, sem pensar, ajudou Mariana a se levantar, o peso dela quase o derrubando, os músculos doendo sob a tensão, o coração acelerado pela imagem de Ana sozinha. Vou te ajudar, disse, sentindo o papel da mãe pulsar no bolso como um chamado, um sussurro que o guiava através do medo. O cheiro de desespero enchia o ar, misturado ao odor terroso da chuva, e ele não sabia que estava correndo para um destino que revelaria verdades enterradas, um caminho traçado por mãos invisíveis que o levariam além do sofrimento. Ao chegarem à praça, o caos era ensurdecedor, um pandemônio que parecia engolir a esperança, o som das vozes se misturando ao trovejar distante. Guardas empurravam a multidão com cacetetes, as vozes roucas gritando ordens. Crianças choravam entre caixas quebradas e roupas espalhadas pelo chão enlameado. Os pais tentando desesperadamente salvar fotos amassadas e brinquedos quebrados. O som dos soluços misturando-se ao barulho da chuva que caía como um lamento. Lucas guiou Mariana até um paramédico, que a envolveu num cobertor térmico. As mãos firmes, mas os olhos arregalados de urgência enquanto checava os sinais vitais dela. O estetoscópio frio contra o peito dela ecoando um bip fraco no ar úmido. Fique aqui, disse Lucas, a voz firme apesar do cansaço que pesava em seus ombros, o corpo tremendo de frio e exaustão. Mas Mariana agarrou seu braço, os dedos trêmulos deixando marcas vermelhas na pele dele, a voz fraca e suplicante. Minha bolsa está lá dentro. Tem a foto do meu menino. Por favor, traga ela de volta. É tudo o que me resta dele. Lucas hesitou, encarando a casa invadida, o coração apertado pela lembrança de Ana, a febre dela queimando em sua mente, o rosto pequeno suado e os danus, olhos fechados em delírio, o som de sua respiração fraca ecoando em seus ouvidos. Algo dentro dele, o amor incondicional por sua irmã, as palavras da mãe que ecoavam como um mantra, a dor de ver tanto sofrimento ao seu redor, as famílias despedaçadas pela ganância, os rostos molhados de lágrimas, o fez correr. Eu volto! Gritou, ignorando os gritos dos guardas que tentavam barrá-lo com braços fortes, a multidão encharcada e atônita assistindo, hipnotizada pela coragem de um menino tão pequeno, o cabelo colado ao rosto pela chuva incessante, as roupas pingando água como uma figura saída de um pesadelo. Você resistiria a essa injustiça? Enfrentaria o medo por alguém que ama? Compartilhe esse momento se ele tocar sua alma e inscreva-se para ver o que acontece depois. Dentro da casa, o barulho era caótico, uma sinfonia de destruição. Móveis quebrando com estrondo, vidros estilhaçando-se contra o chão em milhares de fragmentos reluzentes, vozes gritando ordens em tons autoritários, o som de botas pesadas na madeira rangente ecoando como tambores de guerra, o ar pesado com poeira e umidade. Lucas cobriu o nariz com a camisa, o tecido úmido oferecendo pouca proteção contra a poeira e a umidade que enchiam o ar, tossindo violentamente enquanto subia as escadas instáveis, os degraus de madeira soltando lascas sob seus pés descalços, o corrimão solto em suas mãos tremendo com cada passo, as palmas arranhadas pelo atrito. A escuridão era cortada apenas pela luz cinzenta que entrava pelas janelas quebradas, e ele tateava as paredes, os dedos roçando a tinta descascada e a madeira úmida, o coração disparado pelo medo e pela urgência, o som de sua própria respiração ofegante enchendo seus ouvidos. Encontrou a bolsa perto de uma janela estilhaçada, o couro rasgado e molhado, jogada entre os destroços de uma cômoda quebrada, uma cortina que pendia em farrapos e um espelho rachado que refletia seu rosto sujo, e ao pegá-la, uma foto caiu, deslizando pelo chão enlameado como uma folha ao vento. Era um menino sorridente, o rosto redondo e os olhos vivos, o mesmo medalhão de prata que sua mãe usava reluzindo no pescoço.
um reflexo que o fez congelar, o coração parando por um instante. "Quem é você?", murmurou, o coração disparado, os olhos se enchendo de lágrimas enquanto segurava a imagem contra o peito, o papel úmido tremendo em suas mãos, o rosto do menino na foto parecendo olhar para ele através do tempo. Uma prateleira desabou com um estrondo ensurdecedor, jogando estilhaços de madeira e vidro ao redor, os cacos cortando seu braço, o sangue escorrendo lentamente e manchando a manga rasgada, e ele guardou a foto na bolsa, o corpo movido por um instinto primal enquanto corria, os guardas o perseguindo com passos pesados, gritando para ele parar, as vozes ecoando como ameaças no corredor estreito. Ao sair, exausto e ofegante, tropeçando na soleira da porta, entregou a bolsa a Mariana, o corpo cedendo ao cansaço e à emoção, colapsando na lama enquanto a multidão explodia em aplausos abafados pela chuva, os rostos molhados refletindo admiração e choque, as mãos erguidas em homenagem silenciosa. Henrique chegou, o carro freando com um guincho que cortou o ar, os pneus derrapando na rua molhada e deixando marcas escuras no asfalto, e correu até Mariana, o rosto pálido de pavor, o terno impecável agora salpicado de lama, mas seus olhos caíram em Lucas, o medalhão brilhando sob a luz fraca das lanternas dos paramédicos. "Quem é esse menino?", perguntou, a voz carregada de confusão e algo que ele não reconhecia, um tremor que ele não conseguia controlar, os olhos fixos no brilho prateado. No hospital, Mariana, ainda fraca, o corpo envolto num roupão fornecido pelo hospital, o tecido áspero roçando sua pele sensível, mostrou a bolsa a Henrique, as mãos trêmulas traçando o contorno rasgado, como se fosse um relicário sagrado, os dedos hesitando sobre o fecho. Com dedos ainda mais trêmulos, ele desfez o fecho e encontrou a foto. O menino sorridente, o medalhão reluzindo e uma carta amassada, a tinta desbotada mais legível, as bordas queimadas pelas lágrimas e pelo tempo, o papel quase se desfazendo em suas mãos. Ele a desdobrou lentamente, o papel crepitando como folhas secas, o som cortante no silêncio do quarto, e as palavras o atingiram como um raio. "Henrique, nosso filho não morreu. Eu o dei para uma costureira, sua mãe, para salvá-lo de uma doença que o mataria, uma decisão que me partiu em 1000 pedaços, que me fez viver com o coração vazio por anos. Ele é Lucas. Ame-o como eu não pude. Dê a ele o lar que roubei dele, o amor que neguei a mim mesma. Mariana." Henrique caiu de joelhos, os soluços rasgando seu peito enquanto memórias inundavam sua mente. O choro de um bebê nos braços de Mariana numa noite chuvosa, a decisão desesperada de entregá-lo a uma mulher que prometera cuidar dele, o luto que ele transformara em raiva e trabalho, os anos em que ele se recusou a olhar para trás, os rostos das famílias que despejou se misturando ao rosto do filho que perdera. As paredes do quarto pareciam fechar-se ao seu redor, o som dos monitores de Lucas misturando-se ao seu pranto, e ele viu o rosto do menino na foto se fundir com o de Lucas, um eco que o perseguia, os olhos de Ana dançando em sua memória como um lembrete. Lucas, acordando na cama ao lado, ouviu as palavras e ficou paralisado, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo enquanto absorvia a verdade, o peso de anos de solidão caindo sobre ele como uma onda, o som de Ana chamando por ele ecoando em sua alma. "Você é meu filho", disse Henrique, a voz quebrada, os olhos vermelhos de quem finalmente enfrentava sua culpa, as mãos estendidas como uma súplica. Lucas sussurrou, a voz trêmula. "E Ana? Ela é sua filha também? Ela está sozinha, com febre. Preciso voltar para ela." A revelação o quebrou, mas trouxe uma conexão que ele nunca soubera que precisava. Um laço que o ligava a um passado que ele começava a entender, o coração acelerado pela urgência de salvar Ana. Impelido pela revelação, Henrique pegou o carro e correu com Lucas de volta ao barraco, o motor rugindo pelas ruas molhadas, as luzes dos faróis cortando a escuridão da noite que caía. Ao chegarem, encontraram Ana encolhida no canto, o corpo quente ao toque, os lábios ressecados murmurando o nome de Lucas em delírio. Com lágrimas nos olhos, Henrique a levantou nos braços, sentindo pela primeira vez o peso de uma filha que não sabia que tinha, e a levou a um hospital particular, onde médicos a trataram com remédios caros e oxigênio, salvando-a da febre que quase a levou. Lucas ficou ao lado da cama,
segurando a mãozinha dela, o coração aliviado ao ver a cor voltando ao rosto da irmã. Nos dias seguintes, Henrique transformou sua vida, acolhendo Lucas e Ana na mansão. Os quartos amplos preenchidos com cobertores quentes e brinquedos novos para Ana, que sorria pela primeira vez em meses, o rosto iluminado enquanto segurava um ursinho de pelúcia, os olhos ainda marcados pela febre que diminuía. Ele usou sua fortuna para construir abrigos para os despejados, paredes pintadas de cores vivas, amarelo como o sol, azul como o céu, verde como a esperança, com salas de aula cheias de livros novos, cozinhas comunitárias onde o cheiro de sopa quente enchia o ar, e quartos com camas macias, cada tijolo um pedido de redenção, o amor renascendo em cada sorriso que via, os rostos das crianças que salvava refletindo um futuro que ele ajudava a construir. Lucas, agora com sapatos nos pés e uma mochila nas costas, começou a frequentar a escola, aprendendo a ler e escrever, as mãos trêmulas traçando letras em cadernos novos, enquanto Ana brincava no jardim da mansão, correndo atrás de borboletas com o ursinho no braço, o riso dela ecoando entre as flores que começavam a brotar. Uma tarde, ele plantou uma árvore no jardim, as mãos sujas de terra escavando a umidade do solo, as raízes se firmando como sua nova vida, e sussurrou: "Para você, mãe, que me deu força, e para o pai que nos encontrou, que nos deu um lar, e para Ana, que me deu razão para viver." E meses depois, numa primavera que trouxe flores ao jardim, a família celebrou o aniversário de Ana. Uma festa simples com bolo caseiro e música ao vivo, as crianças do abrigo dançando enquanto Henrique e Mariana observavam, os olhos úmidos de alegria, o som das risadas enchendo o ar. Lucas, agora com um sorriso raro, segurou a mão de Ana e disse: "Vamos sempre juntos, maninha." Mas a jornada não parou aí. Henrique organizou uma cerimônia no abrigo, convidando as famílias despejadas para um reencontro, entregando chaves de novas casas e ouvindo suas histórias. Cada relato uma faca em seu coração, cada perdão um bálsamo. Lucas, inspirado, começou a ensinar as crianças do abrigo a ler, usando os livros que ganhara, o som das vozes infantis enchendo as salas. Uma noite, ele encontrou um diário da mãe na mansão, escondido na bolsa de Mariana, e leu sobre seu amor por ele e Ana, lágrimas caindo nas páginas enquanto prometia honrar seu sacrifício. Anos depois, já adolescente, Lucas fundou uma biblioteca comunitária com Henrique, um legado de esperança, e ao inaugurá-la, olhou para Ana, agora uma menina risonha, e sussurrou: "Foi por você." E você, acredita na redenção após tanto sofrimento, na luz que nasce da escuridão, no poder de um amor que cura? Compartilhe se chorou e inscreva-se para mais histórias que tocam o coração.